uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos aí no ecossistema tu precisa ser inclusivo. Para ser inclusivo, tu precisa ter as pessoas precisam ter acesso a conteúdos de forma muito fácil e que sejam fáceis de entender. Então, assim, a gente quase que o projeto da ponte, assim, ele é quase uma referência for dummies, né, que nem fala, né, para o cara entender o básico, como se faz, né? É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Jogando pra plateia, gente. De novo. Edição Startup Summit. É isso aí. Já é o terceiro, quarto episódio? Terceiro episódio e subindo. E aumentando. Vambora. A gente tá no ritmo legal. Chamamos mais um grupo de convidados especiais aqui. Exatamente. Tem uma convidada especial aqui que vai participar da conversa, que é a Ana. Ana Paula, que é fundadora do Economia SC, nosso portal parceiro aqui nessa iniciativa junto com a Invisto, né? Do Jogando pra Plateia junto com toda essa galera, né? Que parceria de sucesso. É. Exatamente, a gente já é parceiro aí de longa data. Como é que tá o episódio aqui do Jogando pra Plateia, nesse espaço aqui do... O que tu tá achando? Eu achei vocês, primeiro, né? Loucura. Pra fazer uma coisa assim, né? Loucura. Aberto. Exato. Tem o som da galera no fundo, então. Mas é isso, né? Não é ao vivo, né? Mas é gravado, mas quem sabe faz ao vivo, é isso. Mas Dudu que sofre depois pra tratar o áudio. Então, é isso. Mas é isso aí. E pra esse trio aqui mágico aqui, a gente tem dois convidados especiais que estão apresentando uma novidade bacana aqui pra todo mundo. Dois convidados mega especiais que são ícones, pessoas que têm um papel extremamente importante no ecossistema de inovação aqui em Santa Catarina e que escreveram a recém-lançada edição do Ponte para o Mundo, né? Então o Daniel Leibniz e o Alexandre Noronha são são autores co-organizadores desse projeto, que é uma edição que está ligada ao Ponte para a Inovação, que foi a primeira edição. Exatamente. Ambos escritos em parceria com o Rodrigo Losso, também, exatamente, que não está aqui com a gente, mas deve passar para bater um papo. O Rodrigo fugiu do roteiro. Fugiu da raia aqui, mas a gente já puxa ele. Sejam bem-vindos. Daniel, obrigado pela presença aqui com a gente. Finalmente um papo, né? Uma honra estar aqui, né? Como eu estava falando para vocês, poxa, sempre vendo, sempre olhando as publicações, assim, um dia esses caras vão me chamar. Chegou o dia aí, muito honrado de estar aqui. E vai ser uma sequência de episódio, vai fazer depois mais. Vamos lá. Legal, Alexandre, muito bom te receber aqui também. Gente, é uma honra estar participando aí do podcast de vocês. É uma satisfação estar recebendo o livro. Hoje é o dia que a gente recebeu fisicamente o livro. Ah, é mesmo? Hoje. Vamos focar no Eu imagino o que a editora correu, né? Exato. O Dudu vai dar um zoom. É uma jornada de 14 meses, assim, desenvolvendo. A gente envolveu mais de 30 articulistas para desenvolver justamente essa jornada de internacionalização. A gente está muito feliz de estar concretizando esse sonho, ainda mais do lado de dois feras, que nem o Daniel e o Rodrigo Loss. É realmente assim uma emoção muito grande para a gente estar realizando essa obra. Show. Quanto tempo demorou para desenvolver essa obra? Foram 14 meses, né, de desenvolvimento. Teve alguns ciclos que a gente precisou envolver novos articulistas, né, e buscar trabalhar alguns capítulos que a gente não estava especificado dentro da jornada lá no início, mas a gente quis trazer uma obra mais completa, né? Quando a gente fala da jornada de internacionalização, a gente primeiro pensou em criar um material exclusivamente didático. Mas aí a gente viu que existe essa questão inspiracional, primeiro despertar o interesse do empreendedor, de entender que a internacionalização hoje não é só um desejo, é uma necessidade, né? A competição internacional hoje está batendo na porta do brasileiro, né? Pega pelos principais marketplaces, Amazon, Americanas, já tem visto comumente compras internacionais a um preço extremamente competitivo. Então, com isso, a gente trouxe também novos capítulos, por isso, inclusive, que o livro hoje está contando 576 páginas, né? Nossa, é a Bíblia da inovação de... Então, a gente quis trazer isso e trazer também cases de sucesso, né? Então ele tem uma tentativa de levar para a consciência coletiva, assim, do nosso ambiente, dessa necessidade de participar do processo mundial de negócios. Foi bem essa pegada? Então, Fábio, né, assim, a gente sempre procura, assim, eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos aí no ecossistema tu precisa ser inclusivo. Para ser inclusivo, tu precisa ter as pessoas precisam ter acesso a conteúdos de forma muito fácil
e que sejam fáceis de entender. Então, assim, a gente quase que... O projeto da ponte, assim, ele é quase uma referência for dummies, né, que nem fala, né, para o cara entender o básico, como que se faz, né? Então, o que acontece? Quando a gente viu, assim, dessa coisa da exportação, né, tu tem muito trabalho que é trabalho de colégio, de faculdade, de tese, que é muito acadêmico. Sim. Né? E daí tu tem também coisas muito estruturadas para multinacionais e tal. Que não é traduzido para um consumo que não fácil. é para um consumo fácil de um cara que tem uma startup. Então, esse cara, o que ele vai? Ele vai, pô, cara, vou lá para a Colômbia, vou ver como é que eu vou fazer aqui, pá, e vai indo no braço e ele acaba não estruturando, né, tudo que ele precisa ver do início ao final. Né? Então, a gente procurou de uma forma bem simples, olha, esses pontinhos aqui, eles são importantíssimos para a tua jornada inteira. Tá? Então, a partir dali, obviamente, ele vai buscar outros conteúdos e tal, mas ali ele vai ver tudo. E não só achar que tu vai traduzir um material para o espanhol, teu software para o espanhol, e vai levar para lá e já vai ter gente toca... investindo Então, assim, a gente pegou e, né, colocou tudo junto aí de forma bem porque eu simples. fico imaginando que um bocado de gente vai montar uma startup e fica meio apavorado, assim, tipo, pô, é outro mundo. A Maquel deve ter viajado 2 vezes no mundo, Maquel para fora do Brasil umas 2 vezes no máximo, assim, e aí não tem noção como é que é vender lá fora. Então, assim, tem muito dessa questão da construção, né, da mentalidade de poder fazer isso. Eu fico imaginando que tem muito dessa questão de construir essa consciência, de chegar, quais são os elementos importantes, o que está faltando, o que a pessoa precisa trabalhar, buscar parceiros, atores. Isso. Na verdade, o material inspiracional no início do capítulo, a gente procurou estruturar baseado no Golden Circle, do Simon Sinek. Primeiro, explicar o porquê internacionalizar, então, justamente trazer essa consciência. Os primeiros capítulos, inclusive, é a Karina, a Camila e a Fernanda, se não me engano, da Apex Brasil, que está trazendo essa questão da internacionalização. Tem o Diego Garcia, da KPMG, que fala sobre ecossistemas internacionais. Então, a gente realmente primeiro pensou nessa questão da conscientização para a internacionalização, para depois realmente falar sobre planejamento estratégico, como se comunicar com o exterior, e aí sim o passo a passo operacional. E o bacana, inclusive complementando o que o Daniel estava falando, o nosso material também tem uma proposição de interação. Então, no final de cada capítulo, a gente criou um checklist. Então, cada articulista, dentro da sua expertise, fala, por exemplo, sobre expatriação corporativa, do Henrique Bilbao, aqui da CAT. Ele traz justamente quais os passos que tu tem que atender, e aí o empresário vai validando, né, se é a etapa dele realmente se expatriar. Para já colocar a mão na massa. Ele já consegue validar aquele passo a passo dentro do próprio... Até porque eu imagino assim que nem todo negócio talvez tenha perfil para um processo de internacionalização. Ou talvez há negócios que têm perfis diferentes para usufruir de tudo isso. Então também não adianta o empreendedor colocar na cabeça que vai internacionalizar, às vezes não é um caminho tão reto assim. Tu mede a questão de maturidade dele, o que pode ser, o que não pode ser, mas tu tem muitos casos surpreendentes. Tem vezes que tem negócios que podem não validar aqui, não funcionar e funcionar lá fora. Em outro ambiente. E negócio de lá fora não funcionar lá fora e funcionar aqui. Legal. Então é bem interessante. Eu ouvi um depoimento de um empreendedor relacionado ao primeiro livro, né, o Ponte para a Inovação. E isso me impactou, assim, né, porque ele chegou e falou, cara, eu não conhecia o ecossistema, ele é de São Paulo, e aí eu comecei a viajar, vim para cá algumas vezes, participei de eventos e eu descobri o livro. E eu fui lendo o livro e entendendo tudo, assim, as pessoas, os atores, quem é quem, o que está fazendo. Eu acho que muitas histórias são pouco documentadas, né, porque a coisa acontece de forma muito aleatória e é difícil a gente trazer para um registro, né. Vocês conseguiram isso, de certa maneira? Cara, tu vê assim, isso, se tu for ver qualquer sociedade que é mais evoluída, mais desenvolvida e tal, eles têm isso documentado. Tu tens essas coisas, né? E esses dias eu estava até assim conversando com o Lócio, né? E um amigo em comum nos apresentou um livro, né? Um livro do cara que fundou a AOL, aquele americano, AOL. Bem famoso. Aquele American Online. Né? E, cara, e ele em 2021, né?
The Rise of the Rest, é o nome do livro, né? E ele escreveu uma perspectiva muito parecida com a nossa, mas em 2021, tipo, a gente foi precursor dele nessa ideia de documentar outros ecossistemas e o que os caras fizeram e como é que se desenvolveram, assim, né? Então a gente ficou bem tocado, assim, sabe? Quando a gente botou a mão no livro do cara e dizer, porra, olha só, esse cara aqui é muito foda. Sim. Tá? Muito foda. E ele fez uma coisa muito semelhante a nós 2 anos depois. Interessante. Tentando documentar essa história lá. Isso. E como é que o livro foi estruturado? Assim, ele tem uma jornada? Como é que ele está sendo, como é que é pegar os atores para poder chegar e construir essa história? Eu até ia complementar, né? Como é que vocês fizeram a escolha dos nomes que estão aí dentro? De qualquer forma, é difícil, né? Você selecionar um número limitado Bem aí difícil, de pessoas. Então, o Alexandre, né? Ele chegou para nós em determinado dia lá, cara, nós tem uma ideia aqui muito boa para a gente fazer. Por que a gente não faz uma questão aí relacionada à jornada mesmo de comercialização pro exterior, né? E a partir daí ele começou a estruturar várias ideias, a gente achou legal. O nome era outro, né? Isso, era Crossing the Bridge. Pô, vamos cruzar a ponte agora, Sim. né? Então, daí depois, no fim de registros e tal, lá não funcionou. Daí eu achei que ficou bem melhor hoje, ponte para o mundo, né? Isso, exato. Dentro da jornada, primeiro, como eu tinha falado, a gente pensou primeiro numa estruturação bem didática, né? Já começando o planejamento estratégico. Mas aí a gente começou a se envolver com o ecossistema de internacionalização. A gente já tinha uma aproximação até com o próprio Sebrae aqui de Santa Catarina, através do programa Go-to-Market, da CAT, do VT de internacionalização. E eles, né, através do nosso relacionamento, começaram a nos apresentar instituições como a Apex, né? Conhecemos a WTM do Lisandro Vieira, que agora está com o stand, inclusive, da ITH. E aí a gente começou a discutir, inclusive, com o conselho editorial que a gente envolveu, também o pessoal do Inaitec, que representa o programa PIX ali da PEC do Brasil. Exatamente. E aí o André, inclusive, é um dos membros do conselho, ele nos ajudou justamente a refletir sobre essa jornada, né? No começo também a gente teve várias reuniões com o Klaus Haupt do SC Business Hub, né? Ele está em Boston, então foram várias manhãs de domingo que a gente ficou esmiuçando essa jornada para tentar trazer assim uma jornada completa. E aí veio vários insights, né, do livro Ponte para a Inovação, que assim foi brilhante, né, a ideia do Daniel e do Lócio de trazer um material que fosse híbrido, né, que se conectasse ao ambiente ponte.tech. Então, a gente fez essa provocação para os articulistas também, e eles também trouxeram indicações de sites, de programas. Então, a partir do momento que o leitor termina a leitura de um capítulo da nossa obra, ele indo para o ponte.tech, ele também tem materiais complementares, tem indicação de outras bibliografias, de programas relacionados àquela entrega. A gente realmente quis esmiuçar ao máximo para trazer uma obra bem completa para o empreendedor brasileiro. Mas, Rodrigo, né, assim, essa coisa dos nomes é bem difícil, cara. E às vezes tu fica pensando, poxa, esse cara foi tão importante assim também aqui para, vamos supor, né, no outro livro, ele foi tão importante para essa questão aqui e não tá. É bem difícil. Pois né? É sempre uma escolha. Porque por um lado é o seguinte, né, assim, a ideia de tu chamar várias pessoas tem tudo a ver com o ecossistema, que é de tu co-construir, de tu colaborar, de tu fazer as coisas juntos, de tu somar forças, daquilo ser não ser teu, né, não ser do Alexandre, ser do ecossistema, né, até a renda, né, da gente para formação de meninas em tecnologia. Então, assim, tu tem, pô, cara, eu não sei assim o lado das pessoas que achavam que deveriam estar e não estão, o que elas sentiram. Sim. É difícil, né? Mas cara, eu imagino que depois elas pensando assim, cara, é nosso. Claro. E também tem um outro lado, né, eu acho, Daniel, que é a possibilidade de dar uma continuidade para isso, né? Eu vejo isso como uma série, assim, é uma saga. A saga ponte para algum lugar, né? Isso, então... por exemplo, agora, né? As mulheres
né, vinculadas ali à CAT, elas estão preparando um também. Entendi. Ah, Já tem um spoiler. Então, já aí. tem um spoiler. Não, já- um spoiler. Então Podia? Não podia. vai ter, não. Então elas estão começando a pensar, pô, vamos fazer um ponte Sim. É legal, é legal feminino, isso. Sim. tá? Então, legal, tá? Então, assim, o projeto já tem, né, Alexandre? Já tem todas as variações de cores, assim, né? Para ser uma série mesmo. Uma série, né? estilo Harry Potter É e isso outras. aí. Vocês acham que a gente vai ter um pouquinho mais de negócios acontecendo com visão internacional por causa do livro? Vocês acham que vai ter esse impacto? Ah, sem sombra de dúvida. A provocação do livro é justamente isso, né? É ajudar as startups, scale-ups, empresas de tecnologia a pensar e atuar globalmente. O que era o negócio antes? Se a gente for pegar nem se chamava startups, né, Fábio? Assim, lá mais nas antigas ali, né? Cara, o cara ia para fora muito se alguém, um cliente teu tinha operação lá fora. Tipo show. Isso, tu ia lá, tu ia levando. Mas não aquele negócio de tu nascer, assim, de tu desbravar, né? Se for pegar uma Decora, né? Que, pô, os caras foram lá e meteram o pé na porta. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que agora o livro, ele ajuda a gente, né, diferentemente do primeiro, que nós estávamos no meio da pandemia, de ir para vários lugares e botar essa pauta na mesa. Tá? Cara, se a gente pegar uma plateiazinha dessa aqui e cada uma delas, uma ou duas pessoas se despertar para isso e querer ir para fora, quem sabe a gente não vai ter aí mais 3, 4, 5 decoras e tal, né? Então, a gente sempre fala que uma estratégia de internacionalização deveria ser uma coisa numa praia fácil, vamos dizer assim, ou pegar a América Latina, ou talvez começar com Portugal. Como é que, com base nessas experiências todas que vocês levantaram, o que é o alcance do Brasil para o mercado exterior? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque toda jornada de um empreendedor nunca é igual de uma pessoa para outra, né? Vai primeiro do viés, né, de internacionalização, vai justamente da maturidade da empresa, né? Eu trabalho com a área de comunicação para internacionalização, né? A minha empresa faz o ensino de idioma, né, do inglês para internacionalizar, e a gente oferece uma central de serviço do idioma trabalhando com tradução, ou seja, a gente prepara a empresa para se comunicar com o mundo, e a gente entendeu que dentro dessa construção é difícil ter um modelo de negócio fechado. Por isso que o nosso livro ele é tão abrangente, né? A gente fala de exportação, mas fala também de expansão internacional. A gente fala de imigração, a gente fala também do outro lado da ponte. Quando está em Portugal, a gente acha que Portugal é um país maravilhoso porque tem a mesma língua, mas a gente esquece que Portugal é um país europeu e é um país pequenininho. Sim, então, mas o mercado... ele é uma porta de entrada para todo o mercado europeu. Então, você entrando lá é muito inteligente porque tu tem uma certa aceitação do brasileiro lá fora. Salvo alguns casos, né, que a gente sabe que existem algumas pequenas barreiras dependendo do nicho de mercado. Mas, assim, no geral, você precisa entender uma segunda língua, né, principalmente o inglês, para se internacionalizar. E a gente tem também aqui na América do Sul essa oportunidade de estar internacionalizando com países próximos que a gente não explora, né? Então, assim, ter um olhar abrangente para o mundo inteiro, porque existem oportunidades inúmeras que a gente não faz ideia, porque a gente não dá aquele primeiro passo. Até puxando esse gancho, Ana, você que está hoje à frente de um portal que é expoente em comunicar o que está acontecendo no mercado, muitas notícias de startups buscando internacionalização e fazendo sua internacionalização, você acha que isso aumentou? Claro, aumentou inclusive, né? A gente vê aí esse ano foi um boom, né, de compra, de venda de startup. A gente vê que o pessoal de fora, né, vem com muito interesse, em fundos que acabam investindo aqui nas startups aqui em Santa Catarina, e também o movimento contrário, né? A gente é muito lido lá fora, então Estados Unidos e Portugal são os maiores públicos leitores do Economia C internacionalmente falando, né? Então a gente vê também as notícias aí. Tem alguns atores também que estão adquirindo empresas no Brasil para poder chegar e trazer a tecnologia daqui para fora, né? Tipo, o cara de fora é mais corajoso do que às vezes o empresário daqui para chegar e fazer os aqui, ó, nós estamos aqui, né? Aqui na frente tem um case maravilhoso, cara, de uma empresa italiana
que comprou uma empresa do interior de Santa Catarina, né? Então isso aí é muito bonito tu ver, assim, né? Teve também recente, né, o caso de uma empresa americana que comprou a Geek Hunter também. Foi Essa semana, Notícia né? quente. Ontem, né? Então, assim, isso é muito legal porque a gente vê, assim, e hoje, né, eu agora recebendo um monte de visitas, né, essa semana aqui, se tu caminhar ali pela Cátia, assim, tu vai ver, cara, a maioria já foi vendida ali, né? Então é legal, assim, é legal. Ontem eu fui com o pessoal da B3 lá, né? Daí o pessoal bem números, bem financistas, né? Daí, ó, pá, essa aqui foi... Né? Então é legal de tu ver isso aí. E é legal tu movimentar, né, assim... Mas voltando ali, Fábio, o que tu tinha perguntado aqui, né, com relação a contrapontos e tal. Então, tem autores que colocam ali de forma muito forte, né? Por exemplo, o Luiz Strogo, lá da LKC, ele coloca um ponto... Cara, olha aqui, ó, não é bem assim. Sim. Então, ele coloca, não é... né? E até eles ficaram preocupados, assim, na questão da editorial. Pô, será que eu posso colocar... né? Não, cara, mas esse questionamento é válido, né? É para colocar mesmo, cara. É para tu colocar a realidade. Né? Então, ele cita lá, por exemplo, ele participou diretamente do caso da Agnes. Né? Então, tu acha que... Cara, não é assim para tu entrar no mercado da China, tu acha que só porque tu tem agora uma grande empresa por trás vai ser... Não, cara, né? Então, assim, como o Alexandre falou, tu não tem uma... Né? Tu tem uma... Que nem ecossistema, tu tem sim uma receitinha, né? Sim. Mas essa receitinha, ela vai ser toda utilizada com ingrediente local. Isso. A gente teve uma história da VEG, né, que também fez um processo de internacionalização que virou um player mundial. VEG, eu acho que logo vai ser do mundo, assim, né, cara? Dessa nova geração, assim, nossa, é um negócio espetacular, né? Eu acho que até eles tinham que vir mais aqui, né? Tinha que chamar eles, entrevistar, eu acho que é bem legal, assim, né? Porque... A gente vai poder beber da fonte deles também, né? Exato. Com certeza. Pô, tu imagina, cara, os caras, uma cidadezinha que era um buraco, cara, os caras construíram umas coisas e estão no mundo inteiro. Hoje eles né, vendem pro Elon Musk, né? Sim. Só isso. É um clientezinho deles. Pô, cara, só mas isso. É legal essa história de ver que startup é vendida e é comprada por outro e expande, porque a visão do empreendedorismo é meio que uma corrida de bastão, né? Ó, eu trouxe o propósito da empresa até aqui. Foi isso que eu consegui, até onde eu consegui trazer. Agora tu pega essa ideia e expande, leva adiante, né? Cria em cima. Tu sabe, cara, assim, eu assim, até essa semana, agora, umas 2 semanas atrás, acho que o Silvio Meira publicou um artigo, né, falando da questão de startup de palco, né? Empreendedorismo de palco. Empreendedorismo de palco, assim, né, Rodrigo? Eu acho assim, cara, que a gente não tem que valorizar o investimento à venda. Às vezes o cara está muito feliz ali e está bootstrap, está tocando, está fazendo. Então, eu acho que sim, é uma consequência, mas é do momento da pessoa, claro. É do momento da empresa, como tu falou. Não é um fim para todo mundo. Eu acho que até assim, ó, até dando aqui uma dica aqui para vocês, assim, eu acho muito legal também vocês valorizarem aqueles caras que estão tocando bootstrap e estão felizes, cara. Sim. Né? Eu acho muito ruim aquele conceito, né, que eles falam da empresa zumbi, né? Cara, né, que não é aquela que cresce, né, 100%, 300% ao ano, não sei o quê. Pô, cara, aqui em Floripa nós somos cheios de zumbi e somos muito felizes. Sim. Muito obrigado. E esse zumbi, na verdade, esse conceito, né, essa pegada do zumbi enfim, uma provocação, mas isso dá uma base para o mercado de operação, dá um volume de giro para o mercado. Claro, tu vai ter sempre no ecossistema um cara que vai ter... O dinheiro está trocando ali, né? Vai ter a sua empresinha lá, que vai ter 20, 30 pessoas, vai estar feliz, vai estar atendendo o cliente bem, vai estar tranquilo. E tu vai ter um Eric da vida que vai estar lá, que vai estar... Né, do outro lado, que vai ajudar menos no cooperativismo dessa forma normal, mas vai. Né? Então, acho que esses dois lados eles são muito importantes. Tá? E eu acho que a gente, assim, ao longo, quando a gente vai pegando mais maturidade, a gente vai vendo assim, poxa, cara, eu posso não ter investimento e está muito bem. Tá? Então, assim... A escolha de cada empresário, A escolha de cada um e não pode ter nem tanto festejar de um lado e não festejar do outro,
e não festejar de um lado e Sim. festejar do outro, né? Então, assim, São todos heróis. exato, cara, né? O negócio é mais complexo, assim. Vocês querem contar um pouquinho como é que tá a história do livro? O livro parece que está sendo como é que é, entregue hoje, parece? É isso? Na verdade, é Isso. pré-estreia aqui, né? Pré-estreia. Ah, é pré-estreia. Só quem É. recebe aqui é super exclusivo. Super né? exclusivo. Ah. Inclusive, estamos com preço exclusivo para o Startup Summit, né? Dentro de umas 2 semanas já vai estar disponível na Amazon, nas Americanas, os principais marketplaces aí Então o do primeiro lote Brasil. chegou agora e está com vocês. Chegou hoje, como eu estava falando, né? Está à disposição quem tiver aqui no Startup Summit, ali no stand do Sebrae, ali na frente da praça de alimentação. E nós temos o lançamento também oficial do livro no dia 30. Estão todos convidados, final de tarde, dia 30, vamos lá tomar um cafezinho, tomar um chopinho Vai lá ser com a onde? gente, lá no Sebrae. No Sebrae? auditório do Sebrae de Santa Catarina. Que legal, que legal. Show. Show de bola. E tem rede social própria o livro, ou vocês nas redes sociais de vocês compartilham, onde o pessoal pode se conectar, pode de repente se candidatar, olha, eu quero escrever um Pontes, eu tenho aqui uma tese para Show falar. de bola. Eu quero do Mulheres. Vou representar a aula do Vai Mulheres. sair, Ana. Tu fez uma provocação, né? Vou te contar da minha história junto com o Daniel. Foi justamente uma provocação da minha esposa para mim, dizendo assim, Alexandre, o não pelo não tu já tem, Exato. né? Traz a tua ideia pro Daniel, né? Não tem nada a perder e o Daniel adorou a ideia. Então é justamente dessa provocação que a gente tem que trabalhar. Pontos para o podcast, vem aí. Então, isso aí, ó. E aqui, galera, o que é a ideia, né? Agora a gente tendo essa spoiler também, né? Sim. Ó, a gente tendo já essa plataforma, ela pode abrir para uma série de outras coisas, né? E parceiros tá junto, né? Então, por exemplo, a gente vai poder fazer cursos, a gente vai poder fazer outras coisas lá, poder ter outros livros, o que Vira um for. ecossistema, né? E Esse começar guarda-chuva, a trabalhar, né? Isso, consultores, mentores. O Jim fez uma brincadeira, mas a área de comunicação é uma área que sempre me chamou atenção, é uma área que a gente deveria trabalhar um pouquinho mais, assim, a gente tem pouca tradição nesse lado de comunicar o que a gente está fazendo de legal. Exato. E o fato de fazer um livro, a gente fazer podcast, fazer coisas assim, a gente tem que Cara, construir e transformar. Muito legal, É isso cara, aí. é muito E legal. falando das redes sociais, respondendo a tua pergunta, no Instagram é @livrosponte, né, tudo junto, Livros Ponte, e no LinkedIn é Ponte para Inovação. Então, procurando lá a nossa página Ponte para Inovação, vocês conseguem se conectar com a gente. Show Acho de bola. que de tanto spoiler que a gente recebeu aqui, tem que ser o primeiro episódio que a gente vai subir. Pois é, né? Pois é, né? Caramba. É, isso aí, o Dudu é que manda, É, ele, o que, Dudu. ele é diretor. Durante o Summit ainda, Eduardo. Vai subir agora, Dudu? Mas show de bola. Obrigado, né, pela oportunidade do papo com vocês. Vocês Uma são honra. sempre bem-vindos Obrigado pelo jogando pra espaço. plateia. Obrigado, Ana, por esse primeiro com a gente. Obrigada. Mas muitos O vão vir Fed tá ainda. vindo aqui, tá? Então tá, então a gente já vai começar a emendar outro. Não fica Ó. por aí que já deve estar disponível Eu esse já vou outro linkar a Ana com esse ponte feminino, Ana, também. Isso. pra tu tá junto. Coloca meu nome lá. Ó, Então vamos tá, lá, cara. show de bola. Fizemos uma ponte aqui agora. Pois é. Fechou, É isso aí. Muito obrigado a você que acompanha, então, Jogando Pra Plateia. Se você não está inscrito, faça isso. A gente está nas principais redes. Você também pode consumir o nosso conteúdo nas principais plataformas de áudio. E fica com a gente nessa série incrível sendo produzida aqui diretamente do Startup Summit 2023, com a Invisto como parceira, com a Economia SC como parceira. E com grandes nomes, né? Que a gente tá aqui, Nossa. eu me sinto, assim, chique, assim. A gente não vai levantar dessa recebendo o cadeira. Daniel, recebendo o Isso. Alexandre, a Ana, meu. Exatamente. A gente vamos botar um tapete vermelho para chegar até a mesa do podcast aqui, porque tá alto nível o Tá alto negócio. nível. Vamos lá, É isso aí. galera. Muito obrigado, então, e até o Obrigada. próximo episódio do Jogando. Cara, plateia. Falou, gente, obrigado, Tchau, tchau. tchau.